Voltando para o nosso segundo bloco, e agora o doutor vai estar explicando para a gente como é que é feito a contratação dos profissionais aqui do AME, porque sabemos que são profissionais excelentes e que para isso eles passam por uma avaliação. Então a gente gostaria de saber como é que é feito essa captação dos profissionais, doutor. Então, Beth, primeiramente a gente publica um edital, né, das nossas necessidades. Então existe um edital público, né, e ele é disponibilizado pelo site do Grupo Santa Casa de Franca, quem faz a gestão da unidade. Tá. Uma vez que esse edital foi publicado, a gente vai divulgar, né, para nossas redes de contatos, e aí os profissionais tomam conhecimento e eles começam a se inscrever. A partir daí que eles estão inscritos, né, tem um prazo em que esse edital fica aberto para inscrição, aí o edital encerra o prazo de inscrição e aí passa pelo processo de avaliação de documentação. Então aí os candidatos têm que começar a enviar as suas qualificações, os seus diplomas, os seus títulos, né, os documentos de empresa para emissão de notas fiscais, se está tudo em conforme lá no Conselho Federal de Medicina, né? Então a gente faz toda uma auditoria em cima dessa documentação. Nós vamos checar para ver se realmente esse profissional está qualificado. Ele cumpriu todo esse prazo, né? Depois entra o prazo de abertura da entrevista. Certo. Então esse profissional ele passa por uma entrevista médica, né? Então é o diretor técnico que vai fazer a triagem desses profissionais juntamente com o relacionamento médico e o setor de contratos da unidade e mais a coordenação administrativa. Então não é uma decisão unilateral. Certo. É uma comissão ali que está avaliando o profissional. E quando ele passa nos nossos critérios de qualidade que nós exigimos, é feita a contratação. Tá. Então é bem rigoroso a contratação, porque vocês avaliam a especialidade, se realmente ele é especialista naquela área. Isso. Se ele é especialista, se ele tem experiência clínica. E tudo isso existe um critério de pontuação. Certo. Então, quanto mais títulos, quanto mais experiência, ele vai pontuando. Então, às vezes eu tenho 3, 4 candidatos para uma especialidade e eu vou precisar somente de um profissional. Certo. Então, baseado nessas pontuações, é que, né, eu vou classificar os candidatos e ali eu vou escolher o que tiver maior pontuação. Certo. E também a parte prática, existe alguma questão prática? Por exemplo, vamos supor que é um profissional super qualificado ali na questão de título, tudo, mas a hora que ele está inserido no sistema, que ele está inserido nos atendimentos, você nota que assim falta algo. Aí esse profissional é dispensado e vocês contratam outro. Existe isso? Existe isso, mas antes desse profissional entrar, então se ele declara que ele já prestou serviço em determinada especialidade por tantos anos, nós pedimos uma declaração do seu serviço de origem. Então, eu trabalhei no hospital X por 5 anos fazendo determinada cirurgia. Tudo bem. O senhor pode enviar uma declaração da unidade, né, que você esteve contratado por esse período, que você atuou como especialista, que você fez cirurgias, exames, procedimentos, né, seja lá o que ele tenha feito. Então hoje nós incluímos isso no nosso edital e no nosso rol de avaliação. Excelente. Doutor, com relação ao absenteísmo de consultas e exames, como é que vocês fazem essa avaliação? Nós temos uma planilha, né, que é uma planilha uniformizada pela Secretaria do Estado. Então todo mundo vai trabalhar com o mesmo formato. Então quando nós falamos de absenteísmo geral, e aí eu falo de exames, falo de consultas, de tudo, de exames internos, hoje o AME trabalha com mais ou menos 12%, né, nossa última avaliação. Já em relação à perda primária, ou seja, aquilo que as primeiras consultas que eu ofertei e o paciente não comparece,
hoje nós temos um dos menores índices de perda primária do estado de São Paulo. Então nós estamos trabalhando abaixo de 2 dígitos, então já trabalhamos com em torno de 3%, mas o último nosso, referente ao mês de março de 2025, ficou em 7,67% de perda primária. Então, na verdade, é baixo, né? As pessoas não deixam de vir às consultas, eles não deixam de vir fazer os tratamentos, um exame, né? E eu queria, assim, eu sei que são vários municípios, né? São 17 municípios. Como é que está o município de Avaré? Então, nessa questão do absenteísmo? Em relação ao índice global de Avaré, né, no mês de março, ficou em 4,67%. É um número baixo. Então é importante a gente ter esse número, né, porque perdas primárias, absenteísmo, né, absenteísmo é quando o paciente não vem na consulta. Isso é recurso público que está sendo desperdiçado. Estou tirando a oportunidade de que outro paciente possa ocupar esse lugar. Então, para a gente chegar nesse índice, né, tão baixo, a gente investiu em tecnologia. Então, nós temos um sistema informatizado, né, uma inteligência artificial que está ali por trás, que vai fazer as confirmações de consultas, que vai enviar as mensagens para o paciente, né, e aí o paciente confirma ou ele remarca. Então, tudo isso contribui para diminuir do índice baixo, né? O índice. Além disso, mensalmente, nós temos uma reunião mensal com todos os gestores municipais, os secretários municipais de saúde e também os prestadores, né, que são as unidades de saúde que ofertam as vagas para a nossa região do Vale do Jurumirim. E mais a diretora da Regional de Saúde. Então, nessa reunião, um dos temas que é discutido é justamente o absenteísmo, a perda primária, e ali a gente já consegue tomar as ações junto com os seus secretários para que a gente não tenha esse desperdício de consultas não realizadas. Por isso que é importante a participação dos secretários, dos assessores ou gestores do município, para que isso diminua esse número de absenteísmo, né? Porque se fala muito, município X ou Y, as pessoas não vão na consulta e tal, mas qual é o sistema que você está adotando para realizar isso, para checar essa informação, para informar o paciente, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa reunião que vocês realizam. Doutor, e com relação ao matriciamento, como é que vocês fazem o matriciamento com relação à região? Então, a explicar para o pessoal primeiro o que é o matriciamento, né? Então, o matriciamento, ele nada mais é, né, do que uma assessoria para os municípios. Então eu posso fazer essa assessoria, né, esse suporte ali para o município em diversos temas. Tá. Isso é uma das funções do AME, está no estatuto do AME. Então todos os AMEs do estado precisam realizar o matriciamento junto à sua rede da atenção primária. Tá? Então nós aqui do AME, nos últimos 2 anos, nós viemos trabalhando muito o pré-natal de alto risco, realizado pelos nossos obstetras. Esse tema não foi aleatório. É a partir dessa reunião, né, do grupo de trabalho com os gestores, o DRS, que enxergaram essa necessidade de melhorar o atendimento das gestantes de alto risco nos seus municípios. Então é ensinar o município quando que ele tem que encaminhar, como encaminhar, quais exames que essas pacientes precisam chegar aqui, né? Qual é a gravidade da paciente que realmente precisa estar aqui. Sim. Qual é a gestante de alto risco mesmo. Exatamente. Como é feita a avaliação da gestante de alto risco. Exatamente. Porque acho que para os municípios aqui, da região e Avaré também, é difícil atender gestante de alto risco. Elas, até então, elas eram encaminhadas para a Unesp. Exato. Então, por a Unesp hoje já não está comportando mais tanto paciente, então todo esse trabalho está sendo realizado aqui no AME. Certo. E aí, aquelas que mais complexas, né, de mais gravidades, é que são
encaminhadas para o nível terciário. E também no ano de 2024 nós fizemos uma ação, né, de capacitação, né, dentro aí do matriciamento da atenção primária nas doenças respiratórias crônicas. Então aí eu trago um pouquinho para a minha especialidade, né? Por quê? Porque infelizmente a doença respiratória crônica ela é negligenciada pela atenção primária. O foco da atenção primária dos gestores, né, e da própria estratégia de saúde é sempre na hipertensão e no diabetes, na mortalidade materno-infantil. Mas a doença respiratória hoje, ela é a segunda ou terceira maior causa de internação. Então é muito recurso público que está sendo destinado para esses pacientes e eu não estou fazendo o diagnóstico precoce e a intervenção no momento oportuno. Certo. Então, nós fizemos uma ação, trouxemos aí, foram 2 encontros com os municípios e nós trouxemos os médicos da atenção primária e mais os enfermeiros. Certo. Foram 2 encontros com o mesmo tema, né? E somando os profissionais médicos e não médicos, nós conseguimos atingir aí mais de 120 profissionais da atenção primária. Excelente. Conseguimos trazer professor da Unesp, né, uma professora da Unesp, uma das maiores autoridades em doença pulmonar obstrutiva crônica, para dar essa aula para os profissionais. Certo. Né, e ali foi abordado como diagnosticar a asma, o DPOC, que as pessoas conhecem como enfisema, certo. Quais exames que eu devo solicitar, e tudo isso nós ofertamos para a rede primária. Excelente. Doutor, e uma pergunta, quando vocês fazem essas reuniões com os gestores, os secretários de saúde comparecem? Eles vêm nessa reunião, eles se interessam pelo tema? Olha, no matriciamento, o foco não é com os secretários, certo. Mas o convite fica aberto para eles. Tá. Então, depende do que nós estamos abordando, nós vamos falar assim, olha, eu preciso que vocês enviem os médicos. Certo. Olha, eu quero que vocês mandem os enfermeiros, os reguladores, né, que são as pessoas que cuidam da regulação do município, e os secretários estão sempre convidados. Tá. E vocês já fizeram alguma reunião com os secretários de saúde, até para passar de uma forma geral isso para eles? Eles já foram convidados em algum momento para alguma reunião? Isso, com os secretários, como a gente já faz essa reunião mensalmente com os secretários municipais... vocês já fazem isso? Nós já fazemos, né? Mensalmente nós nos reunimos. Tá, e eles comparecem? A maioria comparecem? A grande maioria comparece. Alguns que não, né? Alguns mandam assessores, tá. Né? Às vezes tem alguma agenda mais ocupada. Certo. Então... não comparecem. Acaba não comparecendo. Tá certo. Doutor, com relação aos exames, a gente sabe também que exame é caro, né? Como é que fica a questão do absenteísmo com relação aos exames? Então, Beth, em relação aos exames externos, né? Então nós aqui temos, por exemplo, tomografia, ultrassom, espirometria, audiometria, ecocardiografia, nós temos diversos exames. Os laboratoriais também, né? Exames laboratoriais. Né? Mas esses exames, grande parte deles, são ofertados para os municípios, através do mesmo sistema das consultas. Nós pegamos essas vagas, damos para o DRS e o DRS distribui para os municípios. Certo. Então, nesse absenteísmo já dos exames, esse número ainda não está dentro do desejado. Nós estamos trabalhando aí com 19% de absenteísmo dos exames externos. Isso de uma forma geral? De uma forma geral. Entre os 17 municípios? Entre os 17 municípios. Então, o paciente que recebeu essa vaga, ele tem que ter essa conscientização dele fazer esse exame. Certo. Né? Ele não, ou se ele não vai vir, avisar, né? Para que nós possamos chamar outro paciente. O número de Avaré é muito grande? Em relação a Avaré, ele tem um dos menores números, né? Então hoje Avaré é 9,2%. Que deixam de comparecer. É um número pequeno, né? É um número pequeno. Ao número de habitantes, tal, é um número pequeno. É um número pequeno. Nós consideramos um bom número, né? Abaixo de 10%,
já é um número considerado aceitável. Certo. Doutor, queria agradecê-lo por passar tantas informações super importantes para Avaré, para todo o Vale do Jurumirim, com relação ao AME, que é um ambulatório de especialidade médicas de ponta, com toda a tecnologia, com essa gama de especialistas, né, super avaliados para estarem aqui trabalhando. Eu acho isso importante, até um alerta, né, para os municípios quando vão contratar uma empresa, saber realmente a formação, a especialidade da pessoa que você está contratando. E eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Beth, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né, novamente, de poder explicar, né, como é que é o funcionamento da nossa unidade, né? E em relação ao que a gente pode melhorar, né, eu acho que a gente tem que sempre construir algo novo, né, melhorar o nosso sistema de saúde. Então, eu acho que o indivíduo, né, o cidadão, ele tem que ter a consciência que isso aqui é recurso público e ele precisa se comprometer também com a saúde. Então, um dos maiores questionamentos, né, quando nós falamos aí de sistema de saúde, são as perdas primárias. E é por isso que toda reunião nós vamos discutir isso, porque é recurso público sendo desperdiçado. Então, ele precisa se conscientizar. Olha, se eu não vou poder ir, se eu não vou comparecer, né, avise antes. Certo. Né, dê oportunidade de quem realmente está precisando comparecer na consulta. Para melhorar, termina aqui hoje com essa excelente entrevista do Dr. André Suzuki, responsável pelo AME de Avaré, do Vale do Jurumirim. E eu gostaria que vocês ficassem atentos ao nosso programa através das redes sociais e pelo canal 47.1 Botucatu. Obrigada e até a próxima.